Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, essa semana foi um pouquinho diferente por aqui. Levei o Bernardo para tomar algumas vacinas que precisavam, que já tinha um tempinho que era para ele ter tomado. A atualização de carteira de vacina sempre é um pouco complicado para as mães, porque as crianças têm reações, né? Infelizmente, o Bernardo acabou tendo uma reação um pouco mais intensa. Ali num grupo de 3% de reações adversas, o Bernardo teve. E acabei me dedicando totalmente aos cuidados com ele nos últimos dias. E agora eu estou prestes a escolher a minha próxima leitura. Então eu tive a ideia de ler o primeiro capítulo de cada um dos livros que eu estou na lista, né, para ler e escolher qual vai ser a partir da leitura do primeiro capítulo. Eu tenho aqui na minha TBR desse mês de agosto algumas leituras que eu já havia iniciado, que são fantasias, né, que são essas duas, né? O Livro das Verdades Ocultas e Academia Arcana. O Livro das Verdades Ocultas eu já li, cheguei até a página 35, vou dar o andamento aqui nesse mês de agosto. E Academia Arcana já estou na página 112, se eu não me engano. Então eu pensei em fazer um vídeo mais dedicado à leitura de Academia Arcana. E depois eu vou lendo este aos pouquinhos, não tem problema. Mas agora, sabem quando a gente tá com vontade de ler uma coisa diferente? Então não vou pegar esse livro agora para ler, porque eu tenho aqui em mãos mais livros, né, da minha lista de leitura e eu vou mostrar para vocês quais são, para que a gente veja através da leitura do primeiro capítulo qual vai ser a escolha da próxima, que eu já vou iniciar. Encerrando esse vídeo, já vou dar continuidade à leitura. E o primeiro que eu tenho aqui é Os Pecados de Westhurst. Aparentemente, pelo que eu andei olhando aqui na contracapa, é um suspense, assim, meio que de investigação criminal. Um detetive que vai até uma ilha e conhece algumas pessoas e vai investigar alguma coisa. É o que eu sei. E talvez com a leitura aqui do primeiro capítulo eu possa me empolgar para ler ainda mais e fazer essa leitura. Não é um livro muito grande, então pode ser uma ótima opção. A segunda leitura que eu tenho aqui é de O Cavaleiro e a Mariposa. Este é um livro de fantasia, o primeiro volume de uma duologia. E os livros dessa autora, né, que é a Raquel Guille, são muito bons. Eu li a duologia de Uma Janela Sombria e Duas Coroas Retorcidas, estão aqui em lugar de destaque na estante, porque são livros favoritos. Eu li no começo desse ano e foram 5 estrelas. É uma duologia linda, com um ar sombrio que eu gosto muito, me pegou bastante. E aparentemente esse daqui vai por esse mesmo caminho e eu acho que vai ser um novo favorito também. Então eu tô com muita expectativa para fazer essa leitura. Esse é um livro que eu também vou ler em conjunto com a minha amiga Karen, então eu vou ler o primeiro capítulo e falar já com ela para ver quando ela vai começar essa leitura, para ver se eu já posso começá-la em seguida, se for a que eu realmente vou escolher. O próximo livro que é da minha lista é A Pequena Livraria dos Sonhos. Ele é um romance bem aconchegante. Eu já li outro livro da autora, que é A Padaria dos Finais Felizes. E esse daqui é um outro universo, eu acho que não tem nenhuma ligação com aquele, não sei. Mas eu gostei bastante, né? Então eu acho que é um momento bom também para fazer esta leitura. E fora da minha lista, mas que eu estou com muita vontade de ler, eu tenho aqui Reverência Indomável, da Rebecca Ross. Eu li também, né, a duologia de Divinos Rivais e Promessas Cruéis, também é livro favorito da vida, também tem ali o seu lugar de destaque na estante, no meu coração, para sempre. E esses dias eu andei assistindo alguns vlogs de algumas meninas lendo Promessas Cruéis. Foi muito engraçado, porque não estava procurando por isso, mas acabou coincidindo que as meninas estavam finalizando aquela duologia e me deu muita saudade do universo. E eu sei que em Reverência Indomável, aparentemente, tem ligação. Parece que é anos antes, mas se eu não me engano tem alguma ligação. Então eu incluí ele aqui nessa lista porque eu tô com muita vontade de voltar para este universo. E aí vou ler aqui o primeiro capítulo para ver se vai ser essa a leitura escolhida. Então vamos começar. Vou começar pelo livro de suspense, que é Os Pecados de Westhurst. Vou ler o primeiro capítulo e venho aqui conversar com vocês sobre esse.
No livro Os Pecados de Westhurt não tem capítulos. Vejam, eles são assim mais diretos, separados por alguns caracteres para dividir alguma fala ou pensamento. Mas eu fiquei super imersa aqui na história porque a narrativa é muito diferente. Primeiro que a gente já começa aqui, né, com o cadáver que plantaste ano passado em teu jardim começou a brotar no lugar aqui da dedicatória. E a narrativa é feita em terceira pessoa, porém é como se o autor do livro estivesse conversando com a gente e apresentando os personagens, mas fazendo umas brincadeiras, nos mostrando assim os clichês da história, já como se fosse algo que a gente soubesse. Eu li até na apresentação dos personagens, que é feita dessa forma. A gente fica com algumas tarjas aqui para não saber exatamente, né? Por exemplo, este daqui é apresentado como Otto Maier, o filho da família Maier, e manca, pois alguma coisa que tá no ar para que a gente queira desvendar ou ajude o narrador do livro aqui a desvendar. Ainda ficou essa incógnita no ar para mim. Mas eu achei a proposta super interessante, eu gostei muito. Eu nunca tinha lido algo dessa forma, né? Como eu falei, o narrador ele vai apresentando aqui os fatos do que estão acontecendo e nós temos duas pessoas, dois homens no carro a caminho do local que é o Westhurt, que é essa pequena ilha ou um vilarejo, né? Não sei exatamente ainda, aonde eles vão encontrar mais pessoas que têm ali alguns mistérios envolvidos. São como se fosse uma fraternidade de amigos que da alta sociedade. O livro se passa em 1970, tem essa informação aqui na contracapa. E eles estão se reunindo neste lugar, aparentemente para descansar, relaxar, mas é aí que o narrador brinca muito com a gente, né? Ele vai deixando muitas coisas no ar que faz com que a gente se questione e pense, o que está acontecendo nesse lugar? É uma forma diferente de apresentar um suspense. Eu já li alguns suspenses, né, na minha vida de leitora, mas nenhum havia sido assim, com essa narrativa de forma tão diferente, com um autor falando diretamente com a gente. Então ele tá aqui contando que um desses personagens que é o protagonista é o detetive da história, e tá indo até lá a convite desse outro, que é amigo dele, mas que havia um bom tempo que eles não se comunicavam. Então vai deixando muitas coisas no ar e vai prendendo a gente mesmo para entender o que tá acontecendo. Até aqui é onde eu li, né, que eu mostrei para vocês, é onde acontece a chegada deles até esse local e eles estão se apresentando ali. O detetive já está de olho em algumas características de algumas pessoas que estão lá. Eu acho que tem um potencial muito grande esse livro para me prender, sabe? Para ser uma leitura que vai me pegar mesmo, que eu vou ficar imersa na leitura, querendo... É como se fosse um pedido de ajuda para solucionar o caso. É como se a gente conseguisse ir juntando as provas por nossa conta, ao invés de ser exatamente apresentada pra gente. Então, eu gostei bastante dessa leitura. Eu acho que tem um bom potencial aí para eu continuar lendo. Mas vamos ler o primeiro capítulo dos próximos livros. Agora eu vou ler o primeiro de O Cavaleiro e a Mariposa e vamos ver. Acabei de ler o primeiro capítulo de O Cavaleiro e a Mariposa e é impressionante, né? Como fantasia nos transporta para um outro lugar. E, assim,
a questão de um universo sombrio que essa autora consegue trazer para os livros dela é muito interessante, é incrível. Aqui no primeiro capítulo, até então, nós somos apresentadas apenas as divinadoras, que são 6 moças, aparentemente, não sei se vão ter mais no decorrer do livro, mas aqui estão 6 moças que conseguem, pelo que deu a entender, sonhar, acredito eu, como se fosse ter visões, e na ocasião elas estão recebendo a visita de um rei e seu exército ali, né, para que possam fazer esse serviço de divinadora com ele. Mas é uma visita surpresa que elas não estavam esperando e elas fazem ali uma votação, tiram uns gravetinhos assim, para ver quem vai ser a divinadora da vez, que vai fazer este ritual, vamos dizer assim. Porque a gente tem aqui até a apresentação de que ela cita que a abadesa, se eu não me engano, é como se fosse a que está recepcionando o rei, a responsável pelas divinadoras. Parece até uma noiva se aproximando do altar junto com o rei. Mas ela fala, mas noivas não portam facas. Então é bem interessante esse lado sombrio que a gente já tem aqui no primeiro capítulo. Eu tive um pouco de dificuldade em começar a ler fantasia, porque até então eu não estava acostumada com essas questões de universos assim fantásticos, né? E aí em alguns momentos eu preciso reler alguma coisa que eu acabei de ler para ir me situando melhor do que está acontecendo. Mas aqui nesse primeiro capítulo eu não tive nenhuma dificuldade, acho que ainda é um universo que vai ser apresentado no decorrer do livro de uma forma mais ampla, até porque é uma duologia, né? Então o segundo livro deve completar tudo isso. Mas é que eu não tive dificuldade, eu gostei bastante, consegui ler bem rapidinho. Foram mais ou menos 14 páginas no primeiro capítulo. E eu confesso que até dei uma espiadinha aqui no começo do segundo já, porque no primeiro capítulo termina, como eu falei, né, com esse anúncio aí que tem uma faca ali no meio, e eu fiquei muito curiosa para saber por que tem essa faca, né? Eu li um pouquinho do primeiro capítulo, do segundo capítulo. Mas é isso, eu gostei muito. É uma fantasia que com certeza vai me prender bastante também, eu acho que eu vou gostar. Mas não sei se nesse momento é o que vai chamar mais a minha atenção. Eu gostei bastante, de verdade mesmo. Mas vamos ver, ainda temos mais 2 livros para conhecer o primeiro capítulo de cada uma das histórias e decidir então qual vai ser a próxima leitura. Finalizei a leitura do primeiro capítulo de A Pequena Livraria dos Sonhos e é incrível como essa autora faz a gente sentir tanto conforto, tanto aconchego ao ler as palavras dela. Eu, como falei pra vocês, tive a experiência do outro livro que foi incrível, maravilhosa, eu senti super aconchegante. E eu li em um capítulo aqui também, já me transportei para um universo bem confortável, bem tranquilo, apesar de que na história eu estou acompanhando a Nina, que é uma bibliotecária, e ela vai ficar desempregada porque as bibliotecas estão fechando devido ali à falta de pessoas frequentando, de verba para manter todas as unidades da cidade onde ela reside abertas. Então, as
pequenas bibliotecas ali vão fechar, né, as unidades e se reunir todas na central, na biblioteca principal do centro da cidade, onde ela vai ser mais interativa, vai ter um café incluso dentro da biblioteca, então ali vai deixar de ser de servir como uma biblioteca de bairro para os idosos que estão acostumados a frequentar o local. Inclusive tem funcionária idosa também que chorando, tá todo mundo chorando aqui, porque elas acabaram de receber esse anúncio que a biblioteca vai fechar. Eu já gostei bastante. Eu amo livros que falam de bibliotecas, que falam de livros, que falam de livrarias, que tratam esses temas. E aqui a gente vai ter isso. Então eu gostei, tô bem animada, fiquei bem feliz com voltar, né, me transportar para este tipo de leitura aconchegante novamente. E eu amei, eu acho que vai ser um livro muito bom, que eu vou gostar muito. E aqui no começo, a autora deixa uma mensagem para os leitores, né? Na verdade, aqui ela fala um pouquinho de lugares para fazer leitura, como banheira, cama, na espreguiçadeira, andando na rua. Isso aí eu nunca fiz, gente. Nunca consegui ler e andar na rua ao mesmo tempo. Mas é isso. Então, essa foi uma leitura muito boa, eu gostei bastante. Vai ser um livro delicioso de ler. Tá típico pro momento que tá hoje, que tá bem friozinho, chuvinha. Eu até aproveitei para comer minha comida conforto também enquanto eu tava lendo. Mas é isso, por enquanto. E agora vamos para a leitura do primeiro capítulo do último livro que eu tenho aqui, que é a Reverência Indomável. Eu tô bem animada e ansiosa para ver como que é este primeiro capítulo. Ai, gente, é muito bom voltar para um universo que a gente gosta, né? Eu amei esse primeiro capítulo de Reverência Indomável. Aqui eu conheci a Matilda, que é filha de uma união entre um inferior e um celestial. Se você já leu Divinos Rivais, você vai saber como que eles tratam do universo na história. É como se fossem os celestiais, como se fossem deuses, né? E os inferiores também deuses, mas vamos dizer assim, debaixo da terra. E os celestiais, deuses do céu. E aí cada um tem os seus deus do quê, né? Deus da paciência, Deus, enfim, vários deuses. E aqui a gente só foi apresentado ao nascimento da Matilda, é bem legal como ela é recebida ali no mundo por um amigo, um aliado da mãe dela, que é a Zênia. E ali eles têm uma conversa e então a Zênia decide levar a sua filha até a deusa da morte, que é a que vai fazer a leitura do horóscopo dela aqui na história. É como se fosse entender como que vai funcionar a vida da pessoa. Essa leitura de horóscopo mostra qual que é a constelação dela, o que provavelmente ela vai ser. E aqui a gente descobre que ela vai ser a deusa do arauto, que seria a mensageira entre os povos, né, entre os mundos. E ali a mãe dela já se reseta porque é algo que ela não quer, que ela não quer que a filha conheça o pai, que o pai saiba que ele tem uma filha, porque o pai, ela não pode pronunciar o nome, porque ela foi ameaçada ali no último encontro entre os dois. Acredito eu que pela rivalidade, né, de ser um deus celestial e uma deusa inferior. Então é isso, eu gostei muito, fiquei bem imersa ali rapidinho também, o primeiro capítulo, não é muito longo, mas mesmo assim passou voando.
E eu gostei demais, só que eu vi que esse livro, ele é imenso, ele tem quase 700 páginas, 655. Ele é grande, é quase um calhamaço. Então, eu fiquei com receio de pegar ele para ler agora, porque eu tenho bastante leitura para fazer esse mês que eu quero fazer, tem a minha lista de TBR para seguir também, mas eu gostei muito, eu quero logo voltar para este universo e talvez essa leitura então vá ficar para setembro. E aí dos demais que eu fiz a leitura, como eu mostrei para vocês, eu vou colocar aqui num ranking, vamos dizer assim. Eu vou deixar Divinos Rivais para setembro, então ele vai ficar aí em quarto lugar. Cavaleiro e a Mariposa, eu vou aguardar minha amiga pra gente fazer essa leitura juntas. Vou ler junto com ela, né? Então vou esperar mais um pouquinho pra ler esse. Acabou que ficaram dois que eu queria ler muito, talvez eu leia os dois ao mesmo tempo. Mas A Pequena Livraria dos Sonhos é uma leitura super aconchegante que eu vou amar fazer. Porém, eu vou começar com essa leitura que eu achei muito diferente de tudo que eu já li e acho que vai combinar bem para eu fazer uma leitura rapidinha. Ele não é tão grande, tem 250 páginas mais ou menos. E aí eu vou até gravar um vídeo fazendo essa leitura para vocês, compartilhando, né, o que eu vou achar. Posso gravar dos outros também, conforme os dias forem passando, vamos ver como que vai ser. Mas é isso, eu adorei fazer isso de conhecer um pouquinho mais da história de cada um desses livros. Eu acho que é uma forma muito boa, muito gostosa de escolher a próxima leitura, porque a gente se sente melhor identificando o que, que a gente vai ler, o que, que a gente vai pegar para passar aquele dia com a gente, aquela semana com a gente, e assim definir, sabem? Eu gostei. Então é isso, um beijo, tchau, tchau!